Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Comendo a Bola, o seu programa de futebol no YouTube. Comendo a Bola de hoje será um programa um tanto quanto polêmico, pois ele vai tratar do comportamento do jogador de futebol dentro e fora dos gramados, sobretudo dentro dos gramados. Vamos dar uma prestigiada nos nossos patrocinadores e já voltamos para o programa. Fibratur, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina. Na Fibratur você tem até 30% de desconto no pacote corporativo. Star Proteção Veicular, a maior empresa de proteção veicular do sul do Brasil. Não importa aonde você estiver, a Star estará com você. IBR Engenharia, transformando as cidades para as pessoas viverem melhor. Pontal do Galo Casas de Charme, a sua hospedagem em Garopaba. Procure no Airbnb e no Instagram. Muito obrigado aos nossos patrocinadores que fazem o Comendo a Bola acontecer. Eu estou um pouco aqui sorridente porque na minha frente, no programa de hoje, teremos Carlos Eduardo Falcoski, que é ele mesmo, carequinha, o professor. Tô aqui. Tá. Tô bastante protegido. Fantasiado. Não é uma fantasia, é uma proteção, porque quando os temas envolvem pessoas muito idiotas, eu prefiro me proteger. Tá bem. Então eu sei o que vai vir. Tá bem. Então eu tô esperando que nada me atinja. Saindo do ridículo, passando pelo idiota, vamos agora receber o nosso amigo jornalista Eduardo Lamas. Mais uma vez, obrigado, Eduardo, sempre pela um tua grande presença prazer aqui. estar com você e com os seus espectadores. Um prazer muito bom. O programa é sempre meio, né, assim... Não tem uma pauta e um roteiro muito definido, mas funciona, né? Funciona. Então vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né? Tu vai passar para mim como de costume, eu, Capelari? Passarei, o senhor pediu a bola. É o seguinte, né? Eu não vou ser atingido. Eu sou um cara de... Corpo fechado. Corpo fechado. O Capelari citou no início do programa, né, o comportamento dos jogadores. E recentemente tivemos... novamente, né, um jogador que ele faz relativo sucesso, porque ele tem um desempenho de jogador também. Faz gols, é perigoso na área, sabe driblar. E gostaria dele no teu time? De maneira nenhuma. Não? Não, de maneira nenhuma. Bom jogador? Pelo aspecto negativo, não gostaria. Mas ele também é um cara que desempenha o esporte, futebol, bem. Né? Esse jogador chama-se Daverson. Atualmente no Cuiabá. Davinho, para os mais íntimos. Puta, outra coisa que Eduardo, eu detesto esse apelido. Mas enfim, tá válido. Ué, mas é o apelido dele, porra. É fato. Né? Sim, eu não disse que não. E eu vou continuar chamando só de Daverson. O senhor já foi chamado de Carlinhos? Porque meu pai chamava-se Carlos. Então. Boa. Quem sabe o pai dele pai dele é Daverson. Vai saber, né? Pessoal, vocês devem lembrar, se não, serão lembrados, porque nós temos até em vídeo, que recentemente o jogo Flamengo e Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, ele, mais uma vez, simulou de forma patética e desrespeitosa. Eu acho que até nesse momento o Anderson pode colocar, eu fiz uma postagem no Instagram, e ela vai entrar daqui a pouco, e eu... me irritei, assim, de uma maneira tal, porque já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que isso acontece. Senhora, alguém que quase não se irrita. Né? Porque eu sou muito puritano, né? Eu sou um apreciador do futebol como esporte, eu não vou dizer ingenuamente, assim, mas eu acho que o futebol deveria ser praticado sem essas palhaçadas. Futebol traduz a vida, mano. Nota-se que a vida não é tão perfeita. Eu coloquei como título patético e desrespeitoso e coloquei a foto do Pateta do lado. O pessoal tá vendo em casa em tela perfeito, cheia. Né? Eu escrevi assim: Daverson, atual jogador do Cuiabá, continua com atitudes inaceitáveis dentro de uma partida de futebol.
finge, simula e ainda acha graça dessas atitudes. Enganar alguém que está atuando honestamente é algo que não se faz. Não só no esporte ou no trabalho. Não se faz na vida, em nenhuma situação. Achar alguma argumentação contrária a isso é tão patético quanto o que faz o jogador. Achar graça, então, creio que mostra a tal inversão de valores da sociedade atual. Não sei se o Capelari vai chamar o vídeo agora, mas... Não vou chamar, porque eu quero comentar esse texto que eu... Pode falar, Não. O debate. O senhor é um brilhante advogado, porque costurou muito bem as palavras de forma que não possibilita que alguém argumente de forma contrária. Mas tu vai ter essa chance agora, então Alguém vai ter que fazer o advogado do diabo. Na verdade, vai ser opinião. Não, eu vejo. O que tu achas? Eu vejo Daverson como uma grande figura do futebol brasileiro. De fato, ele passa um pouco do limite no que diz respeito a essas simulações, né? Esse teatro de quinta categoria. Essa coisa meio grotesca, mas que o mundo do futebol, o pessoal no futebol, acha graça. Principalmente no Brasil. Eu ia citar a questão geográfica. O Eduardo já entrou só um pouquinho, jovem. Nós estamos falando de futebol aonde? Ele joga onde? No país dele, então. No nosso país. Perfeito. Ele é brasileiro também? Sim, Então... mas eu quero dizer o seguinte, tu entende que o futebol, inclusive, ele tem uma abrangência mundial? Perfeito. O Brasil, ele é um país representativo no futebol, sim, mas não é o único. Claro. E esse tipo de atitude é tratada de maneira, acho que, correta nas principais ligas do planeta, que estão na Europa. A gente vai voltar à questão da educação esportiva, né? Que já citamos no último programa, né? Que o Daverson, eu acho assim, com todo o respeito que merece o Cuiabá, e merece mesmo, pelo trabalho maravilhoso que tem feito, mas é um clube mais recente, um jogador que decide uma Libertadores era para estar num clube maior. Foi o auge dele e o Palmeiras, né? Saindo do Palmeiras, ele, em tese, iria para um clube mais representativo. Não estou desmerecendo o Cuiabá. Porque o Cuiabá é um clube mais recente, está brigando aí para estar entre os grandes, tem tido méritos para isso. É um clube que foi fundado pelo Gaúcho, né, que me deu grandes alegrias, uma grande tristeza e várias alegrias. Jogador Gaúcho. Muitas alegrias, né? Que eu acompanhei, cheguei a vê-lo. Não sabia disso. O Cuiabá é fundado pelo Gaúcho. Pelo Gaúcho, Olha que interessante. E o Gaúcho eu vi com a camisa 7 no Juniores do Flamengo, no Maracanã. O Gaúcho que também jogou no Palmeiras. Jogou no Palmeiras, e a minha tristeza foi exatamente naquele Flamengo e Palmeiras dos pênaltis, que ele foi pro gol, pegou o pênalti do Aldair e do Zinho. 2 tetracampeões do mundo. Né? Enfim, mas o assunto aqui é o Daverson. Ele entra, a gente vai entrar aqui na questão da educação esportiva. É um jogador bom jogador, né? Com futebol. Interessante. Inclusive, mas que se perde. Desculpa, Eduardo. Ele, numa aferição aí que foi feita pelo espião... Como é que estatístico do GE, ele é o terceiro jogador mais eficiente. Mas esse aspecto... O Gabigol é o mais ineficiente, né? Esse aspecto... Só lembrando. Mas o Daverson está entre os 5. Posso até colocar aqui essa imagem. Não, né? Ok, mas esse aspecto do Daverson, para mim... É indiscutível. Não tem nada a ver com o programa. Só para eu deixar claro... Mas é bom a gente falar porque ele se perde. Eu acho que destaca mais. a minha fala falando isso. Exatamente. Porém, é aí do porém em diante que causa... Tu disse que eu fico irritado. Talvez eu fique irritadiço. Se eu ficar irritado, eu vou ver o Daverson, eu vou dar na boca dele. Com a minha mão tirei. Eu vou perguntar. Vai bater no Daverson? Não, mentira. Vai perder Vai perder a razão. Agora eu tô ficando nervoso. Esse jogador, assim, ó... Eu já usei a palavra idiota. Já. Então eu digo de novo. O Daverson é um idiota. Cara, o que ele faz num jogo de futebol...
Tu vai botar esse vídeo que eu tô louco pra xingar ele agora? Sim, mas daqui a pouco... Tá bom, desculpa, Capelão. Eu acho que a gente está discorrendo bem sobre o assunto, e o Eduardo trouxe aqui uma questão interessante de que o Daverson, eu até o interrompi, que o Daverson decidiu uma Libertadores e talvez ele... Poderia estar mais bem posicionado na carreira. Talvez não esteja justamente por causa desse comportamento que ele tem. Aliás, nesse mesmo jogo que ele decidiu, né, contra o Flamengo, 2021, não é isso? Temos o lance. Temos no vídeo. Uma cena patética. É o juiz que toca nele, ele se joga no chão como se tivesse sido um jogador do Flamengo, tivesse empurrado ele, ou tivesse dado um soco, sei lá o quê. Assim, são coisas desnecessárias, né? Coisas... Ele ali já era o astro, já era a estrela do jogo. A falta de noção. O cara fez o gol que, claro, o jogo não tinha acabado. Mas já tava no finzinho. Eu sou o astro. Não, aí ele estragou tudo. chamar atenção também, né? Claro que os palmeirenses, obviamente, têm idolatria pelo gol, mas tem palmeirense que fala, porra, olha o Daverson, e dá risada. Não, ele próprio, eu o assisti recentemente no programa do Roger Flores. Boleiragem. Ele fez um programa, inclusive estava acompanhado da sua mulher, e ele acredita a mulher uma transformação no seu comportamento. Meu Deus, transferiu a responsabilidade da idiotice para a coitada da moça. Não, parece que ela teria o colocado assim nos trilhos, né? Acho que fora de campo ele também dava umas derrapadas e tal. Não vamos nem entrar na vida pessoal dele, pelo amor de Deus. Isso aí também eu desconheço. Exato. No programa foi essa a impressão que eu tive, né? Ele acredita uma mudança no comportamento dele à esposa. A mulher, a esposa. Mas ele pelo jeito ele ainda está em processo. Né? Mas aí que eu quero dizer, onde eu quero chegar é o seguinte, acho que o que falta para o Daverson seja uma assessoria. Porque se o jogador não traz, né, digamos, essa educação, enfim, foi algo que não esteve presente na formação dele e possibilitou que ele chegasse como um profissional do futebol, num time gigante como o Palmeiras, conquistasse um título com o gol dele. Com o gol dele, e mesmo assim ele tivesse esse comportamento que, né, continua tendo, condenável. Seu Capelão. Não, é condenável, claro, lógico, né? Mas assim, ele acha graça dessa... E o público acha graça. Fica difícil de mudar, né? Se ele acha que é bom, que é legal... Mas ele fala, por exemplo, de que que ele realmente achou que alguém tivesse empurrado ele e não fosse o... Aqui, Anderson, na hora do corte, agora tem que pegar, porque aqui, ó, ele achou... contador de lorota. Não, só cai nisso, que é muito ingênuo. Mesmo que tivesse sido um jogador do Flamengo, foi um toque no braço, nas costas. Foi um toque só. E aí ele aumenta aquilo. Foi ridículo demais. São 5 lances selecionados pela produção. Vamos ver esse vídeo, então? Vamos ver. Eu tô vendo aqui que o vídeo... A gente vai poder comentar, né, Capelani? Vai poder. O público em casa tá vendo em tela cheia na nossa TVzinha. Inclusive, o primeiro lance... Eduardo estava presente na ressacada. Estava na ressacada. Foi o primeiro jogo que eu... Só vale a pena, se o comentário for feito, pedir para interromper, porque eles estão, obviamente, editados um atrás do outro. Eu acho que o Eduardo pode... Quem sabe a gente assiste os 5... Não, acho que o Anderson... Depois a gente comenta. A gente comenta um por um. Melhor. Não, eu discordo. Discorda, mas... Tá ali o lance, ó. Tu sabe que foi dado pênalti. Tá, então vamos passar os lances. Aqui é Palmeiras Sport. Olha ali, ó. Ele rola pra dentro do gramado. Ó, não foi... Opa. Aí levanta. Olha lá. E ainda se faz desentendido, né? Aqui é o seguinte, né? Jogando no Alavés da Espanha, os jogadores do time dele... aqui ele cai, simula de novo, ó. Olha ali, ó, finge. Os caras devem estar dizendo pra ele, não faz isso, cara. Isso é ridículo. Olha, pega e cai. E rola. Daria pra... Os caras levanta, pelo amor de Deus, cara. Deixa de ser ridículo. Devem estar dizendo, né? Próprio time, né? Do próprio time. Ali o lance da Libertadores, ó.
Aí ele viu, ele olhou pro juiz. Ele olhou pro juiz. Olha lá. Não dá, isso aí me irrita tanto, cara. Isso aí, ó. É ridículo, cara. E aí vem o lance do Flamengo e Cuiabá, que ele tá... Ele acha que sofreu uma falta lá, ó. Não, aguenta, deixa eu fazer uma cera. Olha lá. Olha o lance. Ó, cai, né? Não foi nada. Aí, ó. E ri. E faz aquele sinalzinho, ó. Deixa comigo aqui que eu vou rir. É um imbecil. Isso na Europa as pessoas... Tanto é que jogando no Alavés, eu nem sabia que ele tinha jogado na Espanha. Não durou muito, né? Pois é. Passagem meteórica. E aquilo que eu falei. Que ano ele jogou na Espanha? Vai estar na legenda aí. Aquilo que eu falei. Um jogador que decide uma Libertadores pelo Palmeiras, ou ele continuaria no Palmeiras, né, como ídolo, ou iria para um clube do mesmo top, né, ressaltando sempre, sem desmerecer o Cuiabá, belo trabalho mas são grandezas feito diferentes. Diferentes, né? Isso aí até o próprio pessoal do Cuiabá vai concordar. É aquela questão da educação esportiva que nós falamos, né? De outros jogadores. Eu estava lembrando, quando estava falando aí, eu estava lembrando do Viola. Né? Tirando aquele episódio da imitação do porco, era muito engraçado as comemorações dele. Ele não fazia esse tipo de simulação, que eu lembro, não tinha isso. Mas ele levava uma alegria pro futebol. Eu vendo os gols em casa, né, quando ele fazia os gols, fazia aquelas dancinhas nos gols, eu tinha umas coisas muito engraçadas, porque o Viola é um cara bem humorado, era, pelo menos naquela época, e trazia uma alegria pro futebol. Agora isso aí não é, isso é palhaçada, isso é simulação, é para enganar o outro, né, enganar o juiz, tentar... É difícil, eu não... Então, aquela postagem do professor, tu concorda 100%, Eduardo? Sim, eu concordo que o Davidson está completamente equivocado. Agora, vamos ver a formação da pessoa, né? Em que meio que ele foi criado, eu não sei, eu não tenho conhecimento sobre isso. Categoria de base aonde, o Davidson? Assim, tudo bem, um meio, a formação... A infância sofrida. Okay. Quase todos eles são assim. Então, mas veja o seguinte. Desculpa, mas... Eu vou até passar, vamos voltar para o momento atual. Que é o Cuiabá, poderia ser o Palmeiras ou o Alavés. Talvez no Alavés tenha acontecido algo similar ao que eu vou dizer aqui. Então, assim, não precisa ser o presidente do Cuiabá, mas eu sou o diretor de futebol, eu sou hierarquicamente o chefe do Davidson. Claro, depois vem o treinador... assessor técnico. Pô, na primeira situação que eu tô vendo o jogo, mesmo que o Capelari tenha dito que tem pessoas que acham graça, não são todas, tanto que eu e tu não achamos graça. Nenhuma. E assim, inclusive ao contrário, né? Eu acho altamente prejudicial para o jogo, futebol, para o espetáculo. Então eu sou o presidente, o diretor de futebol do Cuiabá, eu vou botar ele sentado na minha sala, na primeira vez que ele fizer algo parecido, eu vou dizer, meu caro, seguinte... Fica meia hora olhando para a parede ali no cantinho da sala. Castigo, ajoelhado no milho. Isso, sem esses castigos. Mas eu vou explicar. Seguinte, tá? Tu tens essa mania, tu trazes isso do futebol amador. Poxa, coisa e tal. Eu sei que tu quer que o time ganhe. Pô, mas até no amador ele ia sofrer. Pelada de rua... O cara que fizesse isso estava arriscado a apanhar, inclusive. Então, eu conheço um cara que girava bastante também. Já vamos chegar lá. Sabe quem? O Flipper, o golfinho. Não, o presidente Rodrigo Titerix. Que infelizmente não está presente. Não está presente, mas podia ele fazer um jogava, bom advogado do diabo. Ele seria um cara bom para falar sobre isso. Talvez ele defendesse esse aspecto, não sei. Eu acho. Mas então, explicar para o Davidson que é futebol profissional, que existem patrocinadores que ligam a sua imagem ao clube, em que ele tentar enganar o árbitro, o adversário, o bandeirinha, a torcida, o público que está vendo o jogo pela TV, não é positivo. Mas o Davidson acha graça em tudo, né? Pois é, cara. Existe uma noção de ridículo, existe uma questão social que envolve você furar uma fila
você sujar a cidade, você enganar no futebol profissional. Não sei se são parecidas as valências, mas não se deve fazer. Você hoje, por exemplo, orientado, os árbitros são orientados a parar o jogo quando um jogador é atingido no rosto. Sim. Certamente vai se valer disso para parar o jogo num ataque do adversário, né? Tem jogadores que fazem isso, né? Tem aquela famoso lance na final da Copa de 98, que o Edmundo dá uma bronca no Rivaldo, que joga a bola para fora, porque era o Zidane, eu acho, né, que estava... Não sei se ele estava simulando ou não. Também não me recordo, mas eu sei que o Brasil precisava reagir. O Brasil estava perdendo já de 2-0, 3 já. 2, porque estava 2. O Petit faz o gol no final no fim do jogo, né? Então... Emmanuel Petit. Para o Edmundo ali, o Zidane estava simulando. E o Rivaldo no fair play, né? Aquela coisa do... O Rivaldo? Pô, Eduardo, 4 anos depois tu te lembra... te lembra o Brasil 2002, e Turquia na estreia? Que o cara chuta a bola. Porra, citei no programa passado, mas tá aqui, o Eduardo deu uma deixa. Não, eu tinha até esquecido desse lance. A bola vai no joelho, o Rivaldo põe a mão no cara rosto. E cai. Pois isso aí quer dizer, você vê que o Davidson... Tem escola. Tem escola. Né? Essa simulação, essa coisa de... Isso é muito condenado. Muitos jogadores brasileiros foram criticados na Europa por causa disso. Né? Muitos. A torcida vaia. E passou até a ser orientado aos árbitros a dar cartão amarelo por simulação. E aí você vai entrar numa outra questão, né? Que às vezes não é simulação e o árbitro interpreta como simulação e cria-se uma confusão terrível, né, nos jogos. Porque não existe a perfeição na aplicação de qualquer regra. O futebol tem várias situações em que há uma subjetividade, né? Então, a intenção, esse é um caso. Sempre vai haver uma minoria de casos em que o erro vai acontecer. Não, mas aí é aceitável, né? Agora, no caso desse cidadão, o negócio é recorrente. Eu não sei. Aquele primeiro lance que passa ali, Avaí, o jogo Avaí e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro de 2019, foi o primeiro jogo que eu assisti aqui em Florianópolis, em 2019. Eu fui com um amigo meu e eu estava de frente para o lance, estava ali nas sociais do Avaí. Por sorte, né? Porque a parte coberta. Que aquele jogo caiu um temporal de, como diria Nelson Rodrigues, de quinto ato do Rigoletto. Foi um temporal de chover como se caíssem cordas do céu. Eu acho que até a água dá uma ajudada na simulação dele. Ele faz um salto ornamental ali, né? É uma palhaçada. Eu tava bem de frente, cara. Aquilo ali, na hora tu já falou... O juiz decidiu o jogo. Pô, já tinha 2-1, o Avaí tinha empatado. Já tinha VAR? Não. Tinha VAR? Se tu prestasse atenção no programa, meu jovem, o árbitro veio ao VAR e sai apitando pênalti. Então tem que prestar atenção. Tem que prender no trabalho, porra. Que isso? Não, se ele simulou e o cara do VAR foi lá VAR, eu não lembro desse... o lance mostra. Não lembrava disso. Aí assim, lembra que a equipe de arbitragem... porque ali, o que acontece é o seguinte, no lance, na disputa de bola, o jogador do Avaí tenta dar um chute na bola e erra, porque a poça encobre ali o lance. A questão toda é a seguinte, se acertou ou não acertou, o salto que o Davidson dá ali dentro da área não é compatível. Não é compatível com o que aconteceu. O Anderson vai botar de novo ali, ó, Capelari, Eduardo. O lateral, olha lá, ele tenta chutar e ele sai pulando, né? Do VAR, exatamente. Então, e esse lance, ele decide a partida, que o Palmeiras sai na frente, 1-0, o Avaí empata de pênalti também, se não me engano, e o Palmeiras ganha de 2-1 com o gol no pênalti desse lance. Aí tem duas coisas bem típicas do futebol brasileiro. O jogador simulando e um erro de interpretação. Que é aquela questão que eu vou sugerir de novo, que a gente pode fazer do VAR, né? Da qualidade dos nossos árbitros. Eu penso o seguinte, na minha avaliação, porque assim, se o árbitro deu pênalti, deve ter havido um toque. Deve ter sido identificado um toque. Eu acho que o correto seria o cara marcar o pênalti
e dá o cartão amarelo pro Daverson. Assim, ó, Sim. tocou, foi pênalti. Mas tu deu mas piruetas. A tua simulação... A questão ali não é Cartão nem amarelo. se Seria se houve o toque. educativo. Ali a questão para mim não é nem se houve o toque do pé do jogador do Avaí no pé do Daverson ou não. É o teatro salto que ele dele, faz ali, né? Então é isso que Eu que acho aí tem uma sequência, né, que vem. Esse assunto sai do futebol, né? Sabe? Porque nós estamos falando do futebol, mas o senhor citou muito bem citado ali A cultura, né? que não se deve fazer em nenhuma vida, Numa claro, atividade da né? vida. Que Você seria está enganando. Você está trapacear. trapacear, enganar, exato. Não se faz. O senhor nunca colou no prova? colégio? Que eu me lembre, não. Olha só que... Eu preciso foi confessar que já colei e fui pego uma vez. Eu também, eu colava mal. Mas Eu reunia... Isso não quer dizer que seja correto. Não vou defender essa... Exato. O erro, é um erro. Eu vejo esses devaneios da juventude. A gente não vai aqui perante muitas pessoas dizer que está correto, como o Eduardo falou. Eu já colei, eu acho que até era um bom colador. Parece. Não me orgulho disso. Mas em um certo momento na vida, eu vi que esse tipo de trapaça fere Na o verdade- princípio da meritocracia. Na verdade, eu parei de fazer depois. a cola nesse caso, não sendo em concurso, né, porque no concurso você está disputando uma vaga com outros, no colégio ela mais prejudica você do que outras pessoas. Eduardo, é sabedoria. É isso. Agora, no concurso, obviamente, você tá está trapaceando outras... Eu queria levantar em off aqui, a gente tinha trocado uma ideia sobre o Júnior, né? O Neymar Júnior, o Júnior. Copa de 2018. Me lembro do Júnior. Maestro Júnior. O Maestro Júnior, o capacete. Ou Dorival, que era chamado de Júnior. Não, o Neymar Júnior. E aí eu sou muito crítico à carreira do Neymar Júnior e atitudes do Neymar Júnior. Mas nesse caso, em comparação com o Daverson, eu até acho que cabe até um certo elogio. Em 2018, como foi citado, o Júnior era um simulador e virou essa chacota, como o Eduardo falou. Tempos depois, após a Copa, eu acho que o pai Alguém dele, chegou nele, ou os parças, falaram, porra, realmente, cara, tu tá te exagerando. E o Júnior diminuiu, melhorou muito. Por que ninguém chega Daverson? Olha aqui, cara, tá ridículo. Que idade tem o Daverson hoje? Não, idade... 20... Não, porque tu sabe que para algumas pessoas... É difícil, né? Não, o amadurecimento, ele ocorre num outro tempo. Tem pessoas que amadurecem mais cedo, que encaram as responsabilidades mais cedo. Tá bom. E outros... Mas ele já não é uma pessoa adulta? Mas pode não ser um adulto maduro. Talvez mentalmente não, né? Exato. É o que parece. É o que parece. Até pelo fato do que eu citei aqui, da participação dele lá no Boleiragem. Tu perdeu tempo vendo Boleiragem. Não, ao contrário. Eu ganhei porque eu estou trazendo isso aqui para o programa. Para o Comendo a Bola. Boa. E para o nosso público. Que com certeza não perdeu tempo vendo Boleiragem. Depende. O Boleiragem às vezes tem bons programas. Segunda-feira à noite já foi um dia mais nobre de programas sobre futebol. Né? Você vê sexagenários com atitudes de moleques. Então, isso aí é inerente tem na nossa sociedade, né? A gente, e aquela questão do exemplo. Quem está no alto, né? Que é top ou está num poder, passa pelo mal ou pelo bem um exemplo para os mais novos. Não, né? Desculpa. Para eu não ser injusto com o Daverson, veja só, uma das coisas que eu faço, não só aqui no Comendo a Bola, mas constantemente em grupos de WhatsApp e conversas com os amigos, é ser justo. Isso me incomoda. Às vezes eu posso ter falado uma coisa, realmente pesei mal. Eu vou lá de maneira humilde e reconheço. O Daverson, Eduardo, tu que é um flamenguista, ele fez uma tatuagem
com a referência a Libertadores, essa que o Palmeiras ganhou. Então, aí não tem nada de errado. Não. A perna é dele, ele tatuou. Aí depois do jogo Flamengo-Cuiabá, se não me engano, para um canal de televisão, ele baixou a meia e mostrou. Porra, tá bom. Então, assim, essa questão da provocação do jogador. Brincar com a torcida do Flamengo. Até porque ele é vascaíno, né? A família. Ele é assumidamente vascaíno. Então, mas a tatuagem e a perna são dele? São dele? Não vi Essa questão da nada. provocação também é uma questão de uma linha tênue, né? Mas tu viu algum problema neste caso? Não. Ele ganhou, foi campeão, enfim. Eu também acho que não. Eu como torcedor, posso ficar bem irritado e tal, mas eu não posso condenar uma atitude dessa, entendeu? Como o Felipe Melo também já fez, lá agora jogando pelo Fluminense. Né? Mas, até porque ele é provocado pela torcida também, né? É xingado pela torcida. Do Felipe Melo ou do David? O Felipe Melo, no caso, né? Agora eu tô falando Felipe Melo, tu trouxesse um outro nome na mesa. Mas o comportamento aí já é um outro tipo de comportamento, é violento. Perfeito. A pergunta que eu quero trazer aqui ao programa é o seguinte: tem alguém que foi o Daverson do passado? Eu estava tentando lembrar de alguém que fazia simulação, enfim. Desse nível. É claro, a gente tem uma memória de um ponto em diante ou imagens que a gente pesquisou, viu, leu, imagens, enfim. A gente pode pedir ajuda aí aos espectadores, se alguém lembrar aí de algum jogador das antigas que fazia muita simulação. Tenho certeza, enfim. mas agora... Eu não tô me recordando. Tinha assim, os pontas, né? Pontas antigos, eles apanhavam muito, né? Eles apanhavam muito dos laterais, dos zagueiros, enfim. Então, em determinados momentos, eles davam aqueles saltos para escapar da pancada. E, às vezes, rolavam no chão e tal. Eu lembro, assim, de alguns lances, me vem à memória, mas de fazer esse tipo de coisa que o Daverson faz e que o Neymar fez muitas vezes, não estou recordando, não. Nesse momento eu não estou recordando. Eu também não me recordo de algum jogador que... É até um tanto quanto interessante, né? Ver que o Daverson é um expoente do que a gente pode chamar, e eu acho que na visão dele, ele assim entende, que seja uma malandragem. Mas essa justificativa, eu acho que talvez ele veja... A malandragem é algo... Também a gente entra nessa linha tênue. Do lado bem e do mal. Tá, né? aqui o Eduardo Lamas, que é um carioca, e que pode falar sobre malandragem, porque a cultura carioca tem muito da malandragem, né? Eu já me irritei muito por causa disso. Olha aí. Dessa cultura Mas carioca. Ao lado bom, a malandragem boa de rua, que é para você se safar de determinadas situações complicadas, né? Você ter uma certa esperteza para sair de uma situação complicada, mas também tem aquelas que você trapaceia, você coloca outros em situações complicadas. Exato. Entendeu? Então, tem o lado bom e o lado... o trapaceiro e o malandro. Malandro, então, a gente está separando. E o mané, né? Nada como... O mané é o cara que cai. O mané é o bobo. Não é o manezinho, não. Manezinho, lá no Rio, o mané é o cara que... Nem o Mané Garrincha, né? Que era, inclusive, o contrário, né? O Mané fazia o João, que no caso... caía Mas o termo João, acho que, pelo que eu lembre, o termo João nem foi criado pelo Garrincha, não. Foi o jornalista Sandro Moreira que criou esse termo do João, dos laterais serem vários, né, os Joões, né? Sim, claro. Caíam nos dribles do Garrincha. Mas quem jogou contra o Garrincha e não caiu nos dribles do Garrincha? Pô, que falta de sensibilidade no programa que começa a falar no Daverson, a gente citar o Mané Garrincha. Né? Não, tô brincando. Não. Estamos elevando o nível. É que não cabe na mesma frase um imbecil e um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, né? Na minha visão. Eu sei que os meus dois colegas hoje ficam... Toda vez que eu falo que o Daverson é um imbecil, eles reviram um pouco os olhos. Mas é curioso que você falou do imbecil, exato, imbecil idiota, porque o Mané Garrincha, a figura do Mané Garrincha foi
trabalhada em determinados setores da imprensa como um cara bobão, ingênuo e tal. Sim. E não era nada disso, entendeu? Quem leu, e eu recomendo quem não leu, ou quem já leu, reler, como eu já fiz, a biografia escrita pelo Rui Castro. Eu li. Maravilhosa. Eu dei a maior sorte que eu comprei esse livro de manhã, num livreiro que passava sempre nas redações dos jornais do Rio de Janeiro, né? Eu trabalhava na época no Globo. O falecido França, grande livreiro que tinha lá no Rio, ele me vendeu o livro. Eu comprei o livro de manhã, à tarde as filhas do Garrincha conseguiram na justiça interromper a venda do livro. Eu consegui comprar esse livro no mesmo dia. Mas o livro hoje... Não, hoje ele está liberado. Ele tá liberado. Né? Depois de um tempo, não lembro quanto tempo foi, mas foi um longo tempo essa batalha na justiça aí. E é um livro que eu recomendo que as pessoas leiam, porque é muito bom e conta a origem até do alcoolismo dele, né? Como nasceu, enfim. Bela observação. Cabe ainda no programa, nós temos um certo tempo, recentemente o auxiliar técnico do Abel Ferreira, peço desculpas por não lembrar o nome, português. Também português, sim. Podemos citá-lo também. Podemos citá-lo também. Não, mas... Embora não seja jogador, também tem atitude bastante condenável. Sim, correto, Eduardo, mas para ficar dentro do gramado ainda, já que o Abel Ferreira... Ficar à beira do gramado. Esse auxiliar, ele citou numa entrevista, o Abel estava suspenso, inclusive, se não me engano, um jogo contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Ele foi à entrevista coletiva e falou um monte de coisas, inclusive algumas que eu discordo, mas ele citou algo parecido, dizendo que por que na Europa não se vê tanto futebol brasileiro? Por causa das simulações teatrais, ele falou. Ele citou isso. Português ele? Esse auxiliar do Abel Ferreira, também português. Então ele disse que... a imprensa caiu de pau, porque aí ele escorregou na hora que ele falou Palmeiras tinha perdido o jogo. E ele falou, não, é porque não querem deixar o Palmeiras ganhar sempre. O sistema. Do sistema. Aí que ele escorregou. Mas com relação à leitura que os europeus fazem do futebol brasileiro, ele citou que aqui o jogo não anda, é uma montoeira de faltas, o que está correto. E que tem... Cada falta leva 3 minutos para se cobrar. E que as simulações são exageradas e caiu nesse programa de hoje. Então, o Abel é outro também que a gente podia... Cara, ele não sabe ganhar, o cara que ganha tudo, reclama de tudo. Mesmo ganhando os jogos, enfim. Outro problema que... Coração quente, cabeça... sai livrinho. Aí a gente vai cair naquela cabeça fria, coração quente. Do Cultura. Acho que é alguma coisa assim, né? O nome do livro dele Não, que essa frase acho que tem bandeira, eu vi em algum lugar. A frase é bonita, eu acho bastante interessante. Um ótimo título para livro. Só que ele exagera, né? Ele passa do ponto, completamente. Não, ele sabe que exagera. Depois que ele pegou aquele celular do jornalista lá no Mineirão, tirou, porque o cara tava filmando outro bate-boca, uma coisa, ele veio... Aquilo ali, ele tomou cacetada corretamente. Corretamente. Todo mundo condenou, porque também, né, amigo? Tira o celular de uma pessoa da mão do cara. Nem policial. Ele se passa muito, né? Ele fica muito transtornado. Ele deve fazer terapia, né? Eu acho. Tem que fazer. Se não faz, é recomendado. A tia Leila tem que conseguir um bom terapeuta lá em São Paulo pra ele. Se não faz, pelo amor de Deus. Para, né? É um ótimo treinador. A gente vai cair naquele mesmo coisa, né? Um ótimo treinador, mas ele se perde. Se perde. E aí voltamos ao que eu falei aqui há pouco tempo. Esse comportamento, ele é do futebol? Estou falando da simulação. A simulação, o comportamento do Abel. Obviamente que o futebol, você pega... Isso aí a gente pode até... É uma coisa interessante, que tem pessoas que se transformam dentro de campo. Luiz Fabiano. Edmundo. Né? Acho que era um simuladorzinho. Será que não? Não, cara. Luiz Fabiano não tenho... Ele era... destemperado. Nervosinho, né? Um cara que perdia a razão e prejudicava o time, né? Prejudicou algumas vezes. Mas, como do outro lado ele fazia
E o Luiz Fabiano está entre os 5 maiores artilheiros do São Paulo, salvo engano, mas acho que sim. Então a torcida perdoava, né, acaba sendo... Mas a torcida apaixonada, ela passa ela acaba... Se o cara meter o gol... ou passa pano ou condena Passar a morte. pano, esse termo é proibido. Não, aqui no pode programa. falar. Não, ele que não gosta. Eu autorizo, pode falar, então. Não manda porra nenhuma também. Que é isso? Não quero causar vou- celeuma. Tu foi espontâneo no tema e ele vem te contar. Não, Porque- aqui não pode. Para, rapaz, deixa o cara se expressar. Passar pano, não. E não pode por tua culpa. Por quê? Tu utilizou o número previsto para um mesmo termo em programa. Ultrapassou. 38 vezes ele passou o pano. Nunca foi. Pelo amor de Não, Deus. sai daí. Já estava ganhando Foi- a vaga de... Então foi aqui por da excesso de limpeza. uso. Não, mentira também. O pessoal vê os programas tudo de novo. Para com isso. E a torcida, ela... A massa A massa é complicado. muito passional, né? É complicado, né? Coisas que a massa faz, você faz... As pessoas fazem em grupo que não fariam individualmente, Sim. né? Inclusive, Mas a massa é a torcida do Atlético Mineiro, né? Também. Que até onde eu sei... todas as torcidas podem ser chamadas de massa. Não. A Fiel, massa do Galo. Fiel não é só do Corinthians. Não é, mas a chamada é a fiel. Nação é do Flamengo, Pois massa é. do Galo. Não, mas não, isso aí... Vai pesquisar. Não estou dizendo que tu estás errado, mas não existe uma exclusividade, jovem. Não existe. Não é exclusividade, mas é, por exemplo, há o- produtos que são sinônimo. A Fiel. né? A Gillette. Fiel virou sinônimo da torcida do do Corinthians todo Corinthians. quando é uma... não desse tamanho, é gigantesca, mas é uma das torcidas do senhores. Corinthians. Os Gaviões da Fiel. Senhores. Não é a Gaviões. Exato. Tu vê. Virou até escola de samba. Já há muitos anos também. Eu estou observando, vamos ver o... O que tu queres observar? Não, tem o Renascimento aqui. Cara, é que assim, tá? Tu não gostaria do Daverson Tu voltou? no Davidson? Figueirense. Não, já falei que não. Pelo amor de Deus, Nenhum cara, o time Figueirense meu. está morrendo. Respeito ao Alvinegro. Sim, mas está morrendo. O Daverson resolveria o problema do Figueirense. Não. Eu acho que resolveria. Falta qualidade. Futebol é coletivo. É coletivo. Um jogador. Falta qualidade. Se tu colocar um cara como o Daverson no Figueirense, o Figueirense sai da Série C. Bolinha de cristal. O senhor põe a bolinha de cristal. Eu tô te dizendo, tu tens capacidade de analisar que um jogador de Série A, um cara que está entre os 3 melhores em eficiência na Série A, segundo o espião estatístico, traria um aumento de qualidade significativo para um clube como o Figueirense, tradicional, e que está penando na Série C. E tá agora lutando para não cair para a Série D. Quando né? esse programa for ao eu ar, espero que ele vai. tenha permanecido assim. bota a bolinha de cristal aí. Não, Permaneceu. Puta, não saberemos, enfim. Não, tô falando. De qualquer forma, é óbvio que o que tu falou não tem como negar. Se o jogador ele consegue desempenhar alguma coisa na Série A, se ele for jogar num time de Série C, claro que tende a alguma coisa melhorar. Porém, não apoio a ida de idiotas com a camisa do meu time. Mais um idiota aí, Eduardo. Vamos fazer um... Eu queria levantar aqui uma questão nesse momento, nesses minutos finais aqui. Estamos tranquilo ainda. Que já que a gente falou de comportamento também de um treinador, Sim. no caso o Abel, o comportamento dos árbitros também, né? Muitas vezes são exacerbados, né? Eles tomam atitudes muitas vezes que não Autoritárias? autoritárias e às vezes condescendentes também, né? No caso do Davidson, por exemplo, aquela história ali aquele lance do Flamengo na final da Libertadores, no mínimo um amarelo. Foi o próprio árbitro que deu um toque nas costas dele. Sul-Americana. Não lembro quem era o árbitro também não da lembro. partida. O árbitro que apitou a final da Copa do Mundo entre não sei. França e Argentina. Enfim, podemos colocar ali... Mas ele poderia, no caso, ter advertido, Claro. E eu acho que ele o fez verbalmente. Né? Ele falou, porra, meu amigo, vamos deixar passou. dessa, né, porra. É porque beira não, porque é tão ridículo, né,
que Exatamente. talvez o cara pense, cara, nem o cartão seria, né? E aí a gente vai entrar naquela questão que acho que pode merecer até um programa, a falta de critério. Desculpa. Às vezes do próprio árbitro, ele toma atitudes diferentes no mesmo jogo para lances semelhantes, enfim. Isso aí eu falei Copa de 2022, não, ele apitou a final da Copa de 18, 18, né? França e Argentina, Néstor Pitana. França e Croácia. França e Croácia, obrigado, Eduardo. Néstor Pitana, o argentino. Tá bem. Esse foi o mesmo da... Ele nem poderia apitar se fosse França e Argentina. Claro. Cara, então... Eu torço para que o Davidson... Amadureça. Se ele está nesse processo que ele falou, né, de melhor... Veio da esposa do cara, que é do time dele, né? Não, desculpa. A esposa... Não é que ela deve estar contribuindo para o amadurecimento dele. Ela faz usufruto da riqueza do salário do marido, né? Que Não, o cara aí joga... não, que aí... Não? Isso é perigoso. O que é perigoso? Você está dizendo que ela faz usufruto... Sim, ela vive bem. Ela tem sua profissão. Qual é? Acho que é dentista. Não, é verdade. Eu tenho a mínima certeza. Não, vou pesquisar. Isso que o senhor falou foi deselegante. Tu achou? Eu tenho certeza. Qual parte foi deselegante? Ela faz usufruto. Cara, ela tá casada com um jogador de futebol que ganha bem. Não, desculpa, eu assisti o programa. Você já falou? Eu assisti o programa. Nessa seara, ele falou, não. O staff do David, sei lá se é que tem staff. De repente ela tá fazendo o papel que deveria ser da... Isso, da é equipe. isso. E é isso que está acontecendo. Pô, então, não sei o nome dela. Também não sei. Ô, querida esposa do Davidson, tu tem muito trabalho pela frente. Tá ruim ainda o teu trabalho de coach do teu marido, porque o teu marido continua sendo um cabeça de vento. Dentro do gramado, fora do gramado, tô nem aí também. Se ele não te ajuda carregando sacolinha do supermercado, se ele não corta a grama da tua casa, é problema teu. No gramado, jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, tá uma porcaria. No caso, com relação à parte de... Comportamental. Porque gols ela até tem feito. PT, saudações. Com essa é para encerrar o programa. Acho que tá na hora também. Cansei de falar do Davis. Deivinho. Os colegas têm alguma coisa a acrescentar. Não, quem? Deivinho. Puta que raiva. MC Deivinho. Deve ser, né? Deve ter alguma coisa nesse sentido. Eduardo, algo a acrescentar para o Não, é isso. Eu estava tentando ainda lembrar de algum jogador da antiga. Eu acho que assim, com essa carga de simulação, né, como Neymar e Davidson, eu não lembro não, cara. Qualquer coisa nos comentários nós mesmos podemos colocar depois. Mas aí uma coisa interessante, ó. O Neymar tem 31. Sim, ele é o Davidson tem 25, se eu não estou enganado, 26. Aquilo que a gente falou do exemplo. Então, o Neymar está aí desde 2010. Não é só questão de idade, é questão de destaque mundial. Né? Quem sabe o Davidson, inspirado no seu ídolo Neymar, possa estar... Oxalá. O Neymar, pelo que o professor falou, tem melhorado seu comportamento. Eu acho que sim. Eu e a crítica mundial acho que chegamos a essa conclusão. Então... um delayzinho aí. A chance do Davidson. Eu imagino também que ele sempre vai melhorar. Não quero dizer até porque ele é bom jogador. Exato. Né? Sacramentar que ele vai ficar um imbecil o resto da vida dele, né, Davidson? E ele pode sair do Cuiabá, né, agora ao término do Campeonato Brasileiro, e no ano que vem estar num clube... No São Paulo, né? Eu acho que no São Paulo, no banco de reservas, ele cairia bem, cara. Acho ele um bom jogador. Reserva do Caleri? Reserva. Pô, Caleri, se tu ficar reserva do Davidson, eu recomendo tu encerrar a carreira. Cara, o Davidson é um bom jogador. Bom jogador. Se ele parar de simular, parar de fazer essas palhaçadas, ele tem chance de se destacar. Não, deu, Eduardo. Chega de falar do Davidson. Vamos encerrar essa situação. Tá bom. Tá bem. O nosso público já conhece. Ele também simula essa... Rola? Nervosismo. Já rolou alguma vez? Me chama de cachorro que rola no chão? Não, mas esse nervosismo,
às vezes ao público pode parecer simulação. Não é. Só aqui do lado dele, eu acho que é verdadeiro, é espontâneo. Sente a vibração aí do lado. Eu sei porque eu sento aí de vez em quando. Aliás, eu me inspirei muito aqui hoje, né? Sentando aqui no lugar que normalmente você se senta. Tá bem. Que bela homenagem. Vamos lá. Amigos, um abraço. O programa foi bom, divertido pelo menos. Semana que vem tem mais um Comendo a Bola para você. Falou, vamos se proteger das idiotices. O capuz aqui ainda dá tempo, Anderson. Já cortou? Tá aqui. Fui. Ridículo.